Olá, estudantes da EJA! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, estou responsável com o componente curricular das Ciências Humanas para as turmas do EJA Fase 1 e Fase 2. O tema da nossa aula de hoje, como vocês podem ver, já estamos aqui, Chaminézinho, no clima junino, que faz parte aí do tema da nossa aula, que são as manifestações culturais, o ciclo. Uma vez que a gente já vem trabalhando sobre alguns ciclos ao longo desse período letivo até os dias de hoje. Então, por exemplo, já trabalhamos com o ciclo carnavalesco, já trabalhamos com o ciclo pascal e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o ciclo junino. Ciclo junino que marca esse ciclo que vai desde o dia 19 de março até o dia 29 de junho, dia aí do santo, de São Pedro. Essas manifestações culturais, ela vem de uma forma muito dinâmica no nosso território brasileiro, marcando essa essência aí do ciclo junino. Vamos analisar um pouco essas imagens, desses festejos juninos, assim como o Chaminézinho. Eu também estou um pouco a caráter desse período e trazendo um pouco das características dos adereços, das comidas típicas, das brincadeiras. Tudo isso a gente vai conhecer na nossa aula de hoje. Vamos lá? A origem da festa junina, como a gente pode identificar, essa festa junina, ela traz como uma imagem aí, trazia na verdade, como uma imagem de uma festividade pagã. A Igreja Católica traz para o seu calendário, marcando aí com o nome dos 3 santos juninos, que é Santo Antônio, que comemora-se aí no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29 de junho. Reza aí as pesquisas, as lendas, que para cada um desses santos juninos existe um modelo também de fogueira. Vocês sabiam disso? Então, nas minhas pesquisas, eu descobri que, por exemplo, a fogueira relacionada a Santo Antônio é uma fogueira em um formato quadrado. A fogueira de São João é uma fogueira em forma de um cone. E a fogueira lá para o santo, São Pedro, já é uma fogueira em um formato mais triangular, tá? Então, reza aí algumas pesquisas, algumas lendas que traz justamente essa característica nesse formato das fogueiras. Como a gente tem essa citação que diz que a festa junina, uma das maiores tradições brasileiras, surgiu no período pré-gregoriano na Europa, como uma festa pagã que comemorava a fertilidade da terra e as boas colheitas. Lá na Europa, eles traziam essa data no período do solstício de verão, que é o período onde os dias eles são mais longos. Aqui, no Nordeste brasileiro, por exemplo, a gente, como está inserido no hemisfério sul, a gente já não tem essa característica do solstício de verão, tá? Então, a gente já vai estar trazendo um pouco dessas características voltadas ao período que a gente chama de outono e inverno, esse período mais que a gente tem o equinócio, por exemplo, certo? E aí, quando essa festividade ela chega aqui no Brasil, trazida aí pelos europeus, pelos portugueses, os franceses, os espanhóis, os chineses, a gente vai marcar essa vinda dessa cultura europeia, amarrando aí algumas características, muitas vezes inovando um pouco dessa cultura que eles trouxeram, e com destaque, por exemplo, para Portugal, que foi introduzida por meio dessa cultura portuguesa as datas comemorativas no período junino. Então, as datas comemorativas de São João, São Pedro, Santo Antônio,
Na França, né, ela contribui para esse ciclo nosso com as danças. Então, as danças de salões, né, tão propagada pela França, ela, quando chegou aqui, a gente já vai identificar as nossas quadrilhas juninas. Então, essas quadrilhas que às vezes, né, ela traz um traço ali mais tradicional, outra vez ela já vem ali com um pouco mais estilizado, né, trazendo alguns temas para ser abordado naquela dança, naquela quadrilha. A Espanha, né, ela tem destaque aqui para nós com a dança de fita, né, que é aquela estrutura que a pessoa pega lá uma madeira e sai colocando um monte de fita coloridas e as pessoas dançando ali ao seu redor. E a China, ela trouxe a contribuição dos fogos de artifícios, né, esses fogos que embalam aí esse ciclo junino, mas que a gente vai falar um pouco mais na frente dos cuidados que devemos ter em relação a esses fogos, tá? E aí a gente vai perceber agora as tradições e os símbolos desse período junino. Esse primeiro momento eu trouxe aqui, né, as comidas juninas, né, com os principais pratos típicos. E aí, por falar em comida junina, Chaminézinho, você gosta desse período junino, dessas comidas, das brincadeiras? Porque eu adoro, tá? E olhando aqui para essa imagem, né, a gente fica salivando, né, em perceber esses pratos típicos. Então, por exemplo, pratos que traz na sua base ali de preparo o milho, né, o milho que vai ser plantado lá no período do dia 19 de março, né, e aí a gente vai ter essa colheita fértil, né, para trazer nossa comida típica. Temos aí, destacando nesses pratos, a pipoca, a paçoca, o pé de moleque, a canjica, o cachorro quente, a pamonha, o bolo de milho, o arroz doce, o peão, o cuscuz e a tapioca. Dentre outros pratos, né, que traz como essência o milho. Além desse prato típico, a gente vai ter as danças, né, uma dança assim bem característica aqui do Nordeste brasileiro. Algumas dessas danças a gente destaca, por exemplo, o baião, né, o baião que retrata um pouco do que o sertanejo passa no seu cotidiano. Lembrando aí, né, desse dia a dia, desse cotidiano mesmo, desse resgate que Luiz Gonzaga, em suas letras de músicas, ele traz, né, esse clássico aí desse período junino. O forró, que também ele é tipicamente do nosso Nordeste, né, do nosso sertão nordestino. Esse forró, ele já vem desde lá, o período, né, dos escravos africanos. Ele é marcado através da zabumba, do triângulo e da sanfona. Aquilo que a gente diz, né, o trio nordestino, que com certeza não pode faltar nesse ciclo junino. O arrasta-pé, né, que também é um gênero musical aqui do Nordeste brasileiro. Ele traz, né, como marca principal o forró-bodó, forró-bodança, forró-bodão, né, ele traz aí desde o período do século XIX e a quadrilha junina, porque falar de São João, a gente, né, pensa nessa dança da quadrilha junina, quadrilhas estilizadas, quadrilhas tradicionais, né, Chaminézinho? E as brincadeiras da festa junina. Veja quantas brincadeiras a gente pode desenvolver nesse período, né? Vocês, estudantes do EJA, né? Crianças também podem desenvolver essa brincadeira e aí pode reunir crianças, adolescentes, adultos, para trazer um pouco dessas características e deixar aí o seu São João super animado, né? Um São João em família. A primeira brincadeira que eu destaco é a pescaria, né? Essa pescaria você pode inclusive fazer em casa, né? Se você tem filhos, se você tem sobrinhos, né? Vizinhos. Então, muito tranquilo, né? Com caixa de papelão, você pode desenvolver, né, esse formato aí da pescaria, esses peixes.
O cabo de guerra, né, que também é um tipo de brincadeira junina. Esse cabo de guerra você vai pegar lá aquela estrutura, né, pode ser uma corda muito forte, né, para ela não se romper ali e cair todo mundo, mas tem que ser realmente um cabo mais resistente. E aí você coloca, ó, de um lado e de outro essas pessoas, crianças, adolescentes, adultos, e começa a puxar uma de um lado, uma do outro, para ver quem consegue ultrapassar da linha, né? Quem conseguir puxar é o vencedor. O rabo do burro, né? Uma brincadeira aí que todo mundo gosta. Você como identifica ali na própria imagem, né? Esse rabo do burro, você vai vedar o olho da pessoa, entrega o rabinho do burro para essa pessoa que está com os olhos vedados e tentar acertar o local do rabo do burro. Né? Aí o pessoal fica agitando para a direita, para a esquerda, até a pessoa tentar conseguir, tá? É super divertido essa brincadeira. O tomba-latas, ele se assemelha muito àquela brincadeira, né, lá do boliche, mas aí você joga a bola para tentar derrubar essas latas. Você também pode confeccionar em casa, né? Uma brincadeira muito tranquila, muito fácil de desenvolver. Além da cadeia, né? Essa cadeia, as pessoas, né, pegam, prendem ali uma determinada pessoa e essa pessoa ela vai ser solta quando pagar algum tipo de prenda. A corrida do saco também é divertido, né? Você pega os sacos e começa a correr, não pode cair, tá? Se cair já vai ser eliminado ali da brincadeira. Tem o correio elegante, o correio do amor, tem a barraca do beijo, né? Que também é tão vivenciado nas festividades juninas. E aí o correio elegante você vai fazer uma cartinha, uma mensagem, né, de carinho para a pessoa que você quer representar, quer presentear. E aí a gente vai chegar no momento agora de conscientização, né, desse momento, dessa festividade. Sabemos que vimos, né, as comidas, as danças, as brincadeiras, que marca esse divertimento, mas aí é importante também que na nossa aula a gente traga um pouco dessa conscientização de alguns símbolos juninos, né? De alguns elementos que foram incorporados e que hoje ele é típico aí de, se você soltar, por exemplo, balão, é típico aí de crime, tá? Ambiental. Então vamos para essa conscientização. O primeiro, né, são os fogos, que quando a gente fala de fogos, ele traz um sinônimo de comemoração, né, de festividades, mas que a gente precisa ter muito cuidado na maneira com que vai soltar esses fogos, aonde vai soltar. Não permitam, minha gente, que seus filhos, né, que as crianças em casa manuseiem esses fogos de artifícios, tá? Porque traz muito perigo, né? São nocivos e invasivos, né, trazendo sério risco à população, até mesmo aos animais que você cria na sua casa, né, os animais domésticos, eles não se sentem confortáveis com os fogos de artifício. Então, para evitar todo esse perigo, né, essa questão aí de ser tão invasivo, evitem os fogos de artifício, até para manter um ambiente também mais equilibrado. Além do fogo de artifício, a gente tem o balão, né? O balão que inclusive já foi letra de música, né, de Luiz Gonzaga. Essa letra de música aí que vocês vão ouvir um trechinho dela, né? Essa letra que mostra, né, que o balão, antes de ter essa proibição, antes de ser considerado um crime, ele marcava o início das festividades, né? Então, era aquele balão multicor, aquele balão iluminando o céu, mas que esse balão, né, desde o período de 1998, ele é considerado também um crime ambiental. Então, por isso, não soltem balões, tá? Porque mesmo ele
tendo, né, todo esse colorido, mas também traz muito risco ambiental, pode causar aí incêndios, né, queimaduras, pode causar desastres realmente para a sociedade. Então, soltar balão é crime. Hoje, o balão, ele permanece apenas como algo de decoração. Por isso que quando a gente, né, tá nos locais de festas, aqui, por exemplo, ó, no nosso ambiente de estudo, a gente tem o balão, a gente tem as bandeirinhas, que as bandeirinhas também traz, né, no seu significado a questão dos santos juninos, né, que antigamente nessas bandeirinhas vinham representadas as imagens de Santo Antônio, São João, São Pedro. Hoje elas, né, se tiram essas imagens e ficam as bandeirinhas coloridas para ambientar, para colorir, para animar o seu lugar de festividades. E os balões, né, também coloridos, trazendo como esse símbolo aí de decoração, porque o balão, ele é crime você soltar, certo? As fogueiras juninas, que também é uma tradição, como eu falei no comecinho da aula, né? Reza a lenda, algumas pesquisas, que as fogueiras, eles têm um formato para cada santo, mas que também essa fogueira, né, ela causa impacto ambiental. É você estar ali extraindo, né, uma madeira, queimando a madeira. Isso vai fazer com que esses poluentes vai agredindo aí o nosso meio ambiente, vai agredindo a nossa atmosfera. Então, evitar, né, acender fogueira, não soltar balão, tá? Para que a gente tenha um São João dentro de uma normalidade, dentro de uma festividade muito tranquilo. E o nosso desafio é um desafio assim desafiador mesmo para vocês, né? Falando dessas comidas típicas, eu vou propor que o desafio vocês façam alguma comida típica junina, tá? Pode ser uma pipoca, pode ser uma paçoca, pode ser uma cocada, pode ser um bolo de milho verde, como eu trouxe aqui, né, na receita. E aí eu vou ler bem rápido essa receita, mas vocês também podem pesquisar outras receitas, tá? Desde que vocês animem aí o seu São João. Esse bolo de milho, ele tem como ingrediente uma lata de milho verde, uma lata de óleo, né, a medida da própria latinha do milho, uma lata de açúcar, também a medida da própria latinha do milho verde que você for utilizar, uma lata de fubá, a medida também da própria lata de milho, 4 ovos, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de coco ralado, 1 colher e meia, né, 1 colher e meia de chá de fermento em pó. E aí o modo de preparo. Em um liquidificador, adicione o milho verde, o óleo, o açúcar, o fubá, os ovos e a farinha de trigo. Depois bata até obter uma consistência cremosa. Depois, acrescente o coco ralado e o fermento e misture novamente. Despeje a massa em uma assadeira untada e leve para assar em um forno médio a 180 graus centígrados, pré-aquecido, por 40 minutos. E aí você vai acrescentar, né, nessa receita uma pitadinha de amor, uma pitadinha de carinho, uma pitadinha de festividade, de multiculturalidade, para curtir o seu São João. Então, desejo que vocês tenham um bom São João, se divirtam da melhor forma possível e muito cuidado. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Olha para aquele balão multicor, como no